Bom dia, pessoal. Bom dia para mais uma quarta-feira. Hoje, nosso convidado, que vai falar para a gente está feliz de fazer as reflexões com ele, será o Tiaguinho, né? Tanto conhece. Mas o Tiaguinho vai entrar só um pouquinho mais tarde, tá bom? Então, daqui a pouco nós estaremos com o Tiaguinho também. Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria, que Jesus abençoe a todos. Bom dia, amigos. Tudo bem com todos, né? Bom dia, turminha. Bom dia, muitos beijinhos com muita alegria. Bom dia, queridos amigos, que sejam bem-vindos por este momento tão importante de estudo, viu? Um abraço a todos. Bom dia a todos nessa quarta-feira toda florida. Nossa tela hoje ficou toda florida, só a carinha linda, sorrisos lindos. Bom dia. Vamos fazer a nossa harmonização musical. Hoje é um pedido que a gente vai atender também da música Nada Te Perturbe. Isso. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Que mensagem linda essa música, né? Esse confiem que nós estamos precisando, né, Theo? Que a Aldinha tanto fala. É que a Aldinha tanto fala, eu quero falar isso mesmo, né? Que diante de tantas perturbações, né? A gente mantém a confiança, né? Isso, confiem. Confie, isso é muito bom. Bem, vamos chamar então o nosso querido amigo. Bom dia, Fausto. Bom dia, Theo. Bom dia, seu Fausto. Bom dia, Kátia, querida. Que beleza de música, hein? É muito Deus bonita, te abençoe né, sempre, minha querida. Amém. Gratidão, seu Fausto. Obrigado. Então, bom dia, né, meus irmãos? Que a paz e o amor do Cristo Jesus esteja presente em nossos corações nesse momento tão importante que nós paramos um pouquinho para estudar, para receber orientações vinda do Mestre Jesus, do teu Evangelho, iluminando e fortalecendo os nossos ideais nesse momento tão importante que nós estamos vivendo no planeta Terra. Nós convidamos a todos a elevar o pensamento, manter o equilíbrio, manter a paz interior, sentindo que Jesus está ao nosso lado, com o perfume desta rosa, trazendo a paz, a confiança e a esperança a todos nós. Amado Jesus, amigo, companheiro,
orientador de nossas almas. Como é bom falar assim de Ti, Senhor. Como é bom buscar a Tua intimidade, para que possamos sentir essa paz e que ela seja a nossa companheira, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, fortalecendo-nos nessa grande caminhada que estamos enfrentando na atual reencarnação. Sem dúvida, um momento fundamental, um momento de sublimação do nosso espírito. Esperamos fazer dele, deste momento, a luz que possa iluminar nosso futuro, a nossa evolução espiritual. Que seja sempre bem-vindo, Senhor, com a presença carinhosa também, com a sua permissão nos dá, de receber em nossos lares a presença amorosa do Dr. Bittencourt, de toda a sua equipe, e com a tua permissão, traz aqui as energias balsamizadas, a medicação correta, medicação vinda dos laboratórios divinos, a fortalecer aquele momento tão fundamental que nós estamos necessitando. E que esta luz infinita e misericordiosa, Senhor, seja a nossa companheira, que saibamos desfrutar desses momentos e trazer a paz, não só para nós, mas também aqueles que estão ao nosso lado. Receba então, Senhor, o nosso agradecimento sincero e justo, e ao nosso querido Dr. Bittencourt, que seja bem-vindo. Um abraço carinhoso. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, enquanto o nosso querido Dr. Bittencourt está nos visitando, trazendo para cada um de nós as energias, como oramos, nós vamos também procurar estudar um pouquinho das palavras de Jesus, de uma forma abençoada e justa, estudando aqui esse livro maravilhoso que chama Vinha de Luz, que Emmanuel, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E ele traz na lição número 28 hoje um título que se chama Em Peregrinação. Em peregrinação, pelo que nós entendemos, é um processo evolutivo. É a caminhada do espírito no seu desempenho saudoso, desde o seu nascedouro até a perfeição. Um momento muito importante que nós precisamos entender a cada instante, porque somos espíritos em eterna evolução. E ele, Emmanuel, pediu colaboração aqui numa carta que Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 14, ele diz o seguinte: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Isto ele quer falar, Paulo, quando escreve aos Hebreus, ele mostra uma orientação importante do processo evolutivo dos cristãos que estavam fora de Jerusalém, caminhando, implantando as igrejas, estavam recebendo influências fortes, e eles precisariam construir aonde fosse uma nova cidade, uma cidade de amor, de carinho. Esse é um processo que Emmanuel utilizou, em que o nosso irmão Tiago vai falar um pouquinho sobre esse trabalho de hoje. Mas nós buscamos a referência evangélica também, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, que se diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Por quê? Porque esse estudo de hoje está relacionado entre a matéria e o espírito. É um processo em desenvolvimento. No capítulo 16, né, Kardec nos coloca lá, e o Evangelho de Lucas também nos mostra, que não se pode servir a Deus a Mamon, e a verdadeira
propriedade. Então, quando nós fazemos essa avaliação, o desenvolvimento desse estudo de hoje, nós vamos ver que desde o nascedouro nosso até a perfeição, desde o nascedouro do Espírito até a perfeição considerada por Jesus Cristo, quando ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, essa caminhada nós somos espíritos, filhos de Deus, dotados todos de atributos de um grande desenvolvimento. Um atributo que vai nos levar nessa peregrinação, aonde o livre-arbítrio nos conduzirá, através das reencarnações, todo este processo evolutivo. A evolução é lei de Deus, ela é inexorável, ela está na natureza, é contínua e é um imperativo. Como nós dissemos, ela é inexorável. A evolução é natural, é uma condição nossa. Apenas nós, como espírito, precisamos de utilizar essa passagem e buscar a nossa evolução junto com esse processo que segue ao longo dos milênios. Assim, o espírito e matéria, que são os dois elementos fundamentais criados por Deus, para que pudesse fazer a população deste universo, isso tanto aqui na Terra como em todo o nosso universo, é a mesma coisa. Esse espírito, ele vibra numa alta ressonância na purificação do próprio ambiente. Aonde tem o espírito, tem uma alta luz, em alta ressonância, vibrando o momento fundamental. E dentro deste atributo maravilhoso que tem o espírito, que foi feito como a sua semelhança que Deus nos criou, ele utiliza a sua inteligência, intelectualiza a matéria para que ambos possam caminhar. Mas é muito importante que dentro desse atributo de intelectualização, ele desperta na matéria algo que dormia na sua profundidade física. Ele desperta na matéria, o espírito desperta na matéria uma onda magnética. Mas veja, assim nós percebemos que a matéria é serva do espírito em todos os ângulos da criação. Mas uma coisa importante, as coisas físicas que nos envolvem, que envolvem o espírito, constituem para ele um regime agressivo de maneira tal a despertar as suas qualidades quietas na intimidade do ser espiritual. Da mesma forma que o espírito intelectualiza, do mesmo modo que a ação do espírito sobre a matéria, essa matéria também exerce uma força magnética, despertando no íntimo do espírito uma força divina. Esta é a razão pela qual nós amamos determinadas coisas materiais, mas nos aprisionamos com ela. Nós sintonizamos com ela. Nós sentimos o amor por aquilo, que é às vezes excessivo. Esta é a razão por que nós nos viciamos, porque a matéria exerce uma força contrária entre nós, fazendo com que nós nos sintamos felizes com a ação da matéria. Ela pode ser positiva, como eu gosto de uma rosa, de uma flor,
ela me desperta um sentimento gostoso, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que determinadas pessoas se viciam, como, por exemplo, numa droga, ela exerce uma ação nociva, prejudicial ao espírito. E é dentro desta capacidade de entender esta ação de matéria e espírito que Deus colocou o seu Filho unigênito ao nosso lado para nos ajudar. Metaforicamente, falando da ação da matéria e do espírito, ele disse que não se pode servir a dois senhores. No Evangelho de Jesus Cristo, lá na narração de Lucas, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amarás o outro, ou se desprezará um e amarás o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mas lá no capítulo 12 também, no versículo 15, na narrativa de Lucas, ele diz o seguinte: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Então vejam, Jesus, na sua intenção maravilhosa de nos trazer a evolução para o nosso ser, para o nosso espírito, ele vem nos mostrando de uma forma amorosa como lidar com a matéria. E Kardec, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que ele encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui estiver. Forçado, porém, que é de abandonar tudo isso, não tem de suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto. Este é o fator fundamental do processo educativo de Jesus Cristo. O que é, então, que nós possuímos? Nada mais do que é do uso do corpo. Tudo o que é da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, o amor, a paz de consciência. Isso nós levamos ao partirmos para o plano espiritual. O restante é usufruto. Nós permanecemos aqui no planeta Terra enquanto aqui estivermos. Mas quando partirmos, levamos apenas a essência daquilo que angariamos através do amor. No entanto, dentro desse processo de ligação de espírito e de matéria, nós temos que conviver. E temos que trabalhar com eles. Portanto, nós devemos usar os bens da terra, sem dúvida. Usar os bens da terra para que nós possamos granjear os bens dos céus, que são eternos, são verdadeiros. Se não devemos nos apegar aos bens da matéria, mas também nós não devemos egoisticamente granjear os bens do espírito. Nós temos apenas que utilizá-los, tanto da matéria como do espírito, para que nós possamos utilizar através da fraternidade universal, para que possamos estender as nossas mãos e ajudar ao próximo, ajudar em tudo, porque tudo pertence a Deus. Mas enquanto nós estivermos em posse desses bens, que possamos ser úteis. Nós não podemos egoisticamente utilizar em benefício próprio, só em benefício próprio. Precisamos caminhar, estender as nossas mãos, ajudar aqueles que necessitam. Se queremos, então, progredir, meus queridos irmãos, como é norma do nosso processo evolutivo,
Libertemos das coisas inferiores, dessa materialidade que nos prende no chão do planeta. Não nos esqueçamos de nos educar, porque pela educação nós abrimos os canais do poder, os canais do saber, da evolução. Assim, quando nós estamos em posse desses bens materiais, bens espirituais, que nós possamos pedir a Deus para poder utilizá-lo adequadamente, sendo útil àqueles que estão ao nosso lado. A nossa paz e a nossa felicidade, meus queridos irmãos, dependem do uso de que nós fizermos, das oportunidades, dos dons, das situações e favores que nós continuamente recebemos do Altíssimo. São infinitas oportunidades que temos. Basta que olhemos ao nosso lado, daquilo que nós somos, os talentos que nós temos, que nós possamos colocar à disposição. É importante entender que em qualquer condição em que nos encontramos hoje, seja na riqueza ou na pobreza, nós temos talentos, nós temos valores. Na atual reencarnação, no processo que o planeta Terra passa, nós já somos capazes de sermos úteis. Evidentemente que nós não possamos deixar nos apegar de forma egoisticamente à matéria, mas que possamos sempre utilizar para os bens celestiais. Todos os talentos que temos são valores conquistados pelo nosso esforço e com a aquiescência do Mestre Jesus. Sabemos que é indispensável muito esforço de vontade para alcançar tudo isso. É difícil, muitas pessoas às vezes chegam até nós dizendo que é muito difícil encontrar esse momento, esse equilíbrio. Sim, nós sabemos que é difícil, mas nós sabemos também que é possível, porque se muitos alcançaram, milhares, milhões e milhões alcançam, por que nós não possamos alcançar? No entanto, preste bem atenção nas dificuldades que houveram, o pior das dificuldades. Lembre-se que Jesus está ao nosso lado, estendendo as suas mãos belíssimas, no vinde a mim, a todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Basta que queiramos entender isso, porque o Mestre está continuamente de mãos abertas a nos ajudar. E dentro da caridade, do amor e da expressão maior da fraternidade, nós vamos nos encontrar no amai-vos uns aos outros. E assim, meus queridos irmãos, é a expressão que desejamos para vocês. Que seja um excelente dia hoje, alegre e feliz. Saibamos utilizar essa matéria. Esses valores, esses talentos maravilhosos estão ao nosso alcance e fazendo dele algo que traga a felicidade para aqueles que estão ao nosso lado. Muito obrigado, um abraço e um beijo muito especial a todos vocês. Que assim seja. Muito obrigado, Fausto. Excelente, muito bom. Vamos chamar pela última vez esse mês a nossa querida Aldinha para conversar com a gente. Que Deus abençoe. Por favor. Bom dia, Theo. Bom dia, Fausto. O Theo numa elegância máxima. E o Fausto olha que belezura do Theo! E o Fausto numa falação que foi uma belezura, meu querido. As suas palavras vieram até o nosso coração como um agasalho, aquecendo o nosso coração com a esperança e com a fé. Muito obrigada, Fausto. A gente não tem essa belezura do Theo, mas a gente ficou com a sua mensagem
Uma Isso. belezura. Isso. Obrigado, Muito Aninha. obrigada, meu querido. Muitos Muito beijinhos bem, para você. Aninha. Muito obrigada, muito obrigada. Fique aí com Deus. Muito obrigada, Theo, muito obrigada. Vamos falar com muito carinho, para essa turminha linda que nos recebe nesta manhã, numa vibração de muito amor. Bom dia, turminha, bom dia, bom dia. Nós vamos dizer a vocês 1000 vezes bom dia. E logo, abraçando cada um com muito amor, nós vamos dizer a vocês, por favor, por favor, por favor, confiem, confiem, confiem. Hoje, como sempre, a Kátia cantou muito lindo uma música que chega para nós como um mantra. Nada te perturbe, só Deus te basta. Por favor, turminha, por favor. Nós vamos dizer a vocês repetidas vezes, por favor, confiem. Vocês podem até dizer, mas, Alda, todos os dias você tem prova da presença dos bons espíritos ao nosso lado, dos cuidados de Jesus nos envolvendo, da assistência do Dr. Bittencourt nos trazendo cuidados extraordinários. Nós vamos dizer sim, sim, sim. Todos os dias, turminha, mergulhados neste movimento de amor, nós temos recebido provas contundentes, irrefutáveis, da presença destes amigos amorosos, nos cuidando com imenso amor. Por favor, confiem. Nós estamos vivendo uma jornada de peregrinação. Estamos jornadeando pelos caminhos da evolução. Cada um de nós vivendo uma lição importante para o crescimento e para a nossa evolução. E sob esse movimento de amor profundo está Jesus, os amigos espirituais que caminham conosco, auxiliando-nos para que nós consigamos avançar. Por favor, turminha, confie, por favor, confie. Nós vamos dizer com muito carinho, não é fácil. Em alguns momentos nós dizemos a Jesus, Jesus, por favor, meu querido. Mas nem precisamos dizer muito alto, porque Ele está ao nosso lado, nos cuidando, numa manifestação de profundo amor, com doçura, com ternura, com bondade. Quando nós iniciamos o nosso encontro nesta manhã, que nós confessamos uma manhã fria, Dr. Bittencourt estende a rede de proteção e de cuidados, e todos nós estamos sob esta rede. Todos nós estamos sob esses cuidados, todos nós estamos sendo envolvidos nesta assistência linda como pontos de luz. E todo o amparo do alto chega para cada um de nós, aonde quer que estejamos. Os cuidados nos envolvem, promovendo o nosso fortalecimento, promovendo o nosso equilíbrio físico e o nosso equilíbrio espiritual. O Fausto falou com muita belezura, nós pedimos licença a ele, porque nós escrevemos aqui.
a nossa paz, a nossa felicidade depende da forma como nós usufruímos, aproveitamos as oportunidades que nos visitam. E ele nos diz também, não esqueçamos de nos educar, porque neste momento, quando nós estamos jornadeando pelos caminhos da evolução, cada um de nós dentro da lição que necessita, para que nós possamos promover a nossa evolução, nós não podemos nos esquecer jamais que tudo que recebemos é para o nosso melhor, é para o nosso crescimento, é para que nós consigamos amadurecer espiritualmente. E quando Fausto diz que nós não podemos nos esquecer de nos educar, nós vamos dizer com muito carinho, turminha, por favor, desculpe-nos. Nada, desculpe-nos, justifica a nossa grosseria, a nossa rebeldia, ainda que em alguns momentos fiquemos rebeldes. Nada justifica a nossa agressividade, a nossa rudeza, quando nós estamos vivendo um momento de amadurecimento espiritual, quando nós sentimos que o cerco nos aperta, Jesus aguarda de nós que nós tenhamos, no mínimo, uma atitude alinhada ao seu amor, aos seus cuidados, à sua ternura, à sua bondade, no mínimo. E voltamos a dizer, não achamos que seja fácil. Mas, por favor, aquelas pessoas que caminham conosco, que estão ao nosso lado, elas estão vibrando por nós, torcendo por nós, muitas vezes sofrendo conosco. Elas não podem ser alvo da nossa rudeza, da nossa agressividade, da nossa violência, de palavras, de posturas, de gestos. Não, por favor, a lei é de amor. E se nós não estivermos bem, se nós não conseguirmos muito, nós vamos dizer, me desculpe, por favor, vou ficar quietinho. Opto por ficar em silêncio, porque este momento está me pedindo serenidade, calma. Como diz Allan Kardec, que neste momento nós sejamos reconhecidos como verdadeiros espíritas, nós podemos dizer verdadeiros cristãos, quando nós conseguimos domar, conter as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Turminha, estamos vivendo um momento profundo de oportunidade de nos tornarmos melhores. E precisamos compreender estas oportunidades como benefícios para que nós efetivamente consigamos avançar na linha do bem e do amor. Lá atrás, nós nos afastamos da rota que o Pai Celestial nos ofereceu. Nos afastamos da rota do amor, do bem. Fugimos dos nossos compromissos espirituais. E hoje, quando nós estamos buscando este caminho, quando nós estamos voltando para a rota do bem e do amor, nós vamos vivendo lições que são importantes para que nós possamos refletir sobre a nossa responsabilidade como espíritos eternos que somos, imortais que somos, e buscarmos na nossa vivência diária
coerência. Coerência com o que nós já sabemos, com o que nós já conhecemos e com as nossas atitudes. Por favor. Jesus está ao nosso lado, ele nos acompanha. Dr. Bittencourt abre esta rede de luz e nos aconchega, e nos protege, nos atende, nos assiste. Mas é fundamental que nós queiramos, que nós façamos a nossa parte, que nós consigamos domar os nossos impulsos ainda tão inferiores, que nós consigamos conter as nossas emoções tão tóxicas, que comprometem todos estes cuidados que nós recebemos. Por favor, é importante que nós sejamos coerentes. E vocês podem dizer, mas Alda, nós estamos muito longe da perfeição. Nós nem estamos pensando em perfeição. Nós estamos pensando só em coerência, que é uma virtude. Sem dúvida, é uma virtude que nós precisamos trabalhar. E a vida, neste momento, nos dá a oportunidade. Em alguns momentos, nós conseguimos, que é uma belezura. Em outros momentos, nós não conseguimos como gostaríamos. Sabemos que isso faz parte. Mas que nós não percamos a nossa fé, a nossa consciência de que somos imortais e somos os únicos responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. E que, cercados de todos os cuidados, nós precisamos fazer a nossa parte. Por favor, por favor, por favor. E quando nós percebermos que não estamos bem, silenciemos. Pensemos em Jesus. Façamos uma oração para que consigamos nos manter conectados nesta sintonia de luz que nos envolve neste momento. Turminha, por favor, confiem, por favor, confiem, por favor, confiem. Nós vamos dizer a vocês, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, ao máximo que nos é possível. Os amigos espirituais cuidam para que não nos falte um instante sequer recursos para que nós possamos permanecer na nossa jornada evolutiva. Quando nós trazemos um pensamento, um sentimento no coração, que não é muito bom, quando nós abrimos o Evangelho, nós recebemos uma orientação para nos conduzir, diluindo aquelas energias que não são boas, para que nós possamos avançar e não permanecermos conectados com sentimentos tóxicos que só comprometem a nossa saúde física, mental e espiritual. Turminha, estamos juntos nos caminhos da evolução. Jesus nos abraça amorosamente e nós recebemos o seu amor como uma sinfonia da esperança, da fé. Ele segue conosco, por favor, estejamos com ele, por favor, estejamos com ele. E neste instante, quando o Dr. Bittencourt nos cuida de uma forma tão linda, com uma belezura do mais alto nível de belezura, mantenhamos o nosso coração abertos. A chave é a compreensão da vida, é a fé, é a esperança.
envolvidos pelo cobertorzinho quentinho do amor, que nos manterá de pé para que possamos seguir em frente, firmes e confiantes, por favor, por favor, por favor. Como disse o Theo, com toda a sua elegância íntima, e hoje está uma super elegância, nós estamos encerrando mais um mês, e no mês que vem nós nos encontraremos aqui, com a mesma alegria, com a mesma confiança, com a mesma fé, com a mesma certeza deste amparo que não cessa um instante sequer. E nós vamos dizer sempre, para nos beneficiar, são cuidados extraordinários a nós dispensados, para que nós consigamos seguir em frente neste caminho de iluminação. Turminha, até o mês que vem, com muita alegria, que tenhamos todos uma ótima semana. E nós vamos pedir a vocês, por favor, prestem atenção nos cuidados que receberão esta semana, notáveis, que nos aquecem, que nos alegram, que nos motivam a continuar conectados com o coração de Jesus. Sempre, sempre na rota do bem, fazendo o nosso melhor. Por favor, o nosso melhor, o melhor ao nosso alcance. E confiem, por favor, confiem, confiem. Como disse a música muito linda, nada te perturbe, só Deus te basta, nos basta. Muitos beijinhos, com muito amor, com muito amor, com muito amor. Vejam só que elegância. Muito obrigada, Theo. Você brilha, você brilha, você fica aí quietinho, nos sustentando, que é um brilho só. Muito obrigada, meu querido. Obrigado, Aldinho. O que é elegante aqui é a pureza do teu coração, que é tão amoroso. Isso que dá elegância para tudo. Um dia que eu tiver uma belezura dessa, eu vou colocar para viver da minha elegância também. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Um beijinho para você. Muito obrigada. Beijinho. Antes de você ir, vamos chamar nosso querido amigo. Bom dia, Tiaguinho. Olha lá. Ei, Tiago, que alegria, meu amor, que alegria, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado, Aldinha. Eu gostaria, assim, a vontade era, inclusive, ficar todo mundo aqui na tela para a gente poder ficar vendo e conversando, porque às vezes é tão difícil, fico pensando aqui, vejo vocês falando, uma alegria ver vocês, mas assim, e eu gostaria tanto de interagir, mas estou muito feliz de estar aqui. Vamos ver como é que vai ser a minha primeira experiência de fazer uma palestra assim, online. Que coisa boa. Vai ser uma belezura, Tiago. Nós não temos dúvida com relação a isso. É verdade. Um ótimo estudo para você, meu querido. Gratidão. E volte mais vezes, por favor, também. Graças Obrigado pelas suas palavras, Aldinha. Suas, do Fausto, enriqueceram muito. Fica aí, Tiago, na sua primeira experiência, que tem certeza vai ser maravilhosa. No final, você chama a Moniquinha para fazer a prece final, tá bom? Fica com Deus, meu querido amigo. Tá bom. Bom, muito bem. Eu vou pedir para o pessoal, eu estou com o chat aberto aqui também, vou vendo se alguém tiver qualquer questão a colocar, pergunta ou reflexão, fique à vontade, tá? Nós vamos dar continuidade, o Fausto já começou falando, a Alda falou sobre a lição 28 do livro Vinha de Luz, em peregrinação. Eu pedi para o Theo colocar aí para a gente poder ler junto, e aí eu vou ler primeiro, fazer uma leitura corrida do texto, para que a gente entre na frequência, na sintonia do texto que o Emmanuel traz para a gente, e aí nós vamos trazendo as reflexões, tá bom? Em peregrinação, tá bom? Isso, assim dá para a gente ler bem. Não vou nem precisar de usar meu livro aqui, Theo.
Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo, Hebreus capítulo 13, versículo 14. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Muito bem, eu vou pedir a Jesus que nos ampare, a toda a espiritualidade, que nos envolva nesse momento, para que possamos refletir e chegar a um bom entendimento que possa favorecer da melhor forma possível os nossos corações, as nossas mentes, de forma a despertar os nossos espíritos. Lembrando que a mesma voz que fala é a voz que ouve, e a qualidade do que nós poderemos trazer aqui depende de todos nós. É um campo único, produzido pelas nossas conexões, pela nossa atenção, por tudo que nós somos capazes de vibrar em conjunto. Então eu peço a vocês que estejamos juntos nessa vibração. Bom, Emmanuel vai trazer aqui várias reflexões que vão nos ajudar a aprofundar, né, sobre essa história da peregrinação, ou seja, do tempo em que nós estamos na Terra. Seu Fausto falou muitas coisas fantásticas, assim como a Aldinha, passando pelo tema, e me ocorreu a reflexão de a diferença que existe, ou diferença não, as duas possibilidades, os dois pontos que estão ocorrendo paralelamente na nossa vida, em trânsito, que são essa evolução, como a Aldir falou, esse desenvolvimento, esse aprendizado constante, e junto disso existe a consciência, existe a nossa consciência, ou seja, a presença do Espírito, que percebe toda essa existência, que passa por ela, que é esse que está em peregrinação, como diz a lição, que está transitando nas diversas circunstâncias, possibilidades que a vida apresenta. Diga-se de passagem, nós estamos, sim, passando pela Terra, mas estamos em constante trânsito no aspecto da transformação, mesmo quando estamos no mundo espiritual, nessa condição em que nós vivemos ainda muito ligados à matéria, né? Então, a vida está sempre passando, nós estamos sempre passando, nós sempre estamos em transformação. Se nós nos observamos e voltamos em memória à nossa própria condição de 5, 10, 15, 20 anos atrás, ou mais, se nós passamos em revista vários momentos da nossa vida, nós vamos ver que nós não somos os mesmos na nossa apresentação, nas nossas ações, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nossas convicções, nossa aparência, tudo vem se transformando todos os dias.
Estamos em constante transformação, ou seja, do mesmo jeito que estamos em trânsito pela vida, a vida está passando por nós a todo momento. E essa perspectiva, essa percepção pode ser extremamente importante para algo que é essencial, que seria aquilo que muitos chamam de despertar da nossa consciência. Alguém falou assim que nós desviamos do caminho há muito tempo atrás. Estamos em um lugar de desconexão com a nossa essência, né? Porém, quando nós observamos, por exemplo, pegando na visão espírita da evolução, quando a gente fala dos minerais, vegetais e animais, nós vemos que os animais estão em profunda conexão com o divino, assim como as plantas, em uma obediência perfeita à vontade divina, se expressando com beleza, com graça, a ponto que, se nós observamos a natureza, nós nos conectamos com o divino, com Deus, com essa presença, porque eles são a expressão desse divino. Nós, seres humanos, também somos natureza, também somos expressões desse divino, mas existe um ponto de desconexão que acontece nas palavras lá da Bíblia, né, quando a Eva e depois Adão comem do fruto da árvore, né, do conhecimento, e são expulsos do paraíso, né? Ou seja, quando nós tomamos a razão, né, quando nós tomamos conhecimento da existência e ganhamos, de certa forma, uma liberdade para não obedecermos à vontade divina, para não seguirmos essa essência, né? E nos desconectamos num processo de descoberta e aprendizado. E o nosso trabalho, nesse momento, a nossa tarefa é de nos reconectarmos, de fato, uma delas. Porque, de fato, a evolução está acontecendo. O processo de transformação, ele é constante. Ninguém consegue parar esse processo, né? Nós não temos domínio sobre isso, nós não temos a capacidade, o controle sobre isso, né? Não é da nossa alçada, a transformação é uma constante. Você, mesmo inconscientemente, está em constante transformação, ou seja, em constante trânsito. E vamos aprender, precisamos aprender muitas coisas. Se eu quero tocar um instrumento, eu tenho que me entregar ao aprendizado desse instrumento. Eu vou ter que passar pelas primeiras lições, por treinos, até que eu adquira uma habilidade que me permita expressar uma música através desse instrumento, por exemplo. E assim tudo na vida. Tudo passará por um aprendizado, ou seja, todas as nossas formas de expressão são coisas que nós vamos aprendendo, né? A pensar, a raciocinar, a nos expressar, aprendendo, inclusive, a sentir. Mas existe uma coisa que está acessível, de certa maneira, a todos nós, de alguma forma, que é esse despertar. Que, ao mesmo tempo que precisamos aprender muita coisa, precisamos despertar, porque mesmo despertos, continuaremos aprendendo. Quando nós estamos na vida, nos debatendo aí com as várias questões que se nos apresentam, muitas vezes adormecidos sobre o que somos ou o que fazemos aqui, nós estamos em aprendizado, só que muitas vezes sofrido, como a Alda falou, às vezes reativos, né, às vezes usando da violência, de muitas coisas assim, da insatisfação, quando nós nos sentimos magoados, quando nós nos sentimos feridos, quando nós temos sentimentos de vingança e qualquer coisa dessa natureza. Isso acontece dentro dos aprendizados porque não estamos despertos, né? Então, o objetivo de falar disso é para que nós possamos viver com alegria a viagem, essa peregrinação, para que nós possamos entender o valor dessa experiência. E isso passa por um lugar de entender o que o Emmanuel está trazendo nessa lição,
dessa transição? Por que refletir sobre isso? Por que falar sobre nós estamos, a criatura... Desculpa, no segundo parágrafo ele diz assim, não será a Terra comparável a grande carro cósmico que se encontra o espírito em viagem educativa? E mais adiante ele diz, por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Ou seja, a reflexão sobre essa transitoriedade pode nos ajudar a despertar a consciência daquilo que somos. Isso não nos livrará de todo o processo de aprendizado que existe pela frente, mas pode nos deixar, durante esse processo, conscientes, para que ele se faça de uma forma mais direta, mais inteira, porque muitas vezes, na inconsciência, nós repetimos muitas ações, muitas experiências, nós ficamos na repetição de coisas simplesmente porque estamos ali inconscientes, né, sem lucidez, como os espíritos falam nas recapitulações, né? Existe uma outra lição no próprio Vinho de Luz, que agora eu não me recordo o nome, acho que, se não me engano, não é no Fonte Viva, o capítulo 25, o Emmanuel diz assim, deixa eu só pegar aqui, olha só, não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Ou seja, ele está dizendo que nós temos milênios de animalidade, de uma vivência muito mais ligada a uma experiência animal, de atendimento a paixões materiais, né, físicas, do que, naturalmente, uma preocupação com o divino, com o superior, com o sutil, com o espírito, porque disso não tínhamos consciência ao longo de muito tempo. Então, se nós ficamos brigando com a nossa animalidade, se nós ficamos brigando com as nossas dificuldades, muitas vezes é resistência sobre resistência, ou seja, é uma briga com o mal em nós. E a Aldinha é muito feliz sempre, né, quando ela sempre está nos incentivando ao bem, à fé, à confiança, porque, como diz o Emmanuel nessa outra lição que eu citei, a 25 do livro Fonte Viva, vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia, persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Ou seja, ocupe-se com o que há de melhor, a Aldinha falou, com o seu melhor, faça o seu melhor, ou seja, busque aquilo que há de mais alto em você, não fique tão ocupado em lutar contra as suas dificuldades, porque as dificuldades, as mazelas ou os milênios de vícios e descaminhos em que nós vivemos e carregamos conosco ainda, se expressarão e se apresentarão ao longo da nossa vida por conta dessa inconsciência. Mas, à medida que nós nos ocupamos com aquilo que há de melhor em nós, que nós focamos no bem, no trabalho, no serviço, nós vamos acrescentando novas experiências e novos recursos, né, no nosso arcabouço. E, pouco a pouco, aqueles milênios de mal, vamos falar dessa forma, vão ficando de lado, vão ficando para trás. Porque muitas vezes nós pensamos, nossa, como eu sou egoísta, como eu sou orgulhoso, meu Deus, eu não posso ficar tão bravo assim. Só que as expressões que nós percebemos são simples repercussões desses milênios passados. E que, se nós quisermos, então, construir novas realidades futuras, não nos ocupemos com isso. Eles se apresentam, e quando a Aldinha falou assim, sobre a raiva, né, sobre essa falta de paciência, de amorosidade com as pessoas, muitas vezes, e eu diria que, naturalmente, já me vi assim em vários momentos da minha vida, se nós nos entristecemos simplesmente e ficamos ocupados com essas trevas que se apresentam, com essas sombras, nós as valorizamos. O Emmanuel diz assim que o mal não merece comentário em tempo algum. Paulo, quando cai do cavalo e percebe o que estava fazendo, enquanto Saulo ainda, né, na perseguição aos cristãos, como descrito no Atos dos Apóstolos ou no livro Paulo Estevão, ele não fica na lamentação dos erros que ele cometeu, ele simplesmente se vira para Jesus e diz, que queres que eu faça? E essa
essa postura é sempre muito importante quando nós encaramos essas sombras, encaramos essas falhas que nós consideramos falhas, ou seja, que não são a nossa expressão mais alta, ou a mais alta expressão que nós já podemos perceber, ou compreender, ou desejar nas nossas vidas. Então, às vezes, na nossa inconsciência, nós vamos expressar isso vai aparecer na nossa vida, e como diz o Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo Culpa, capítulo 22, Culpa, o único antídoto para a culpa que nos toma diante de uma ação inconsciente, violenta, ou de qualquer natureza desse tipo, que nos chega, o único antídoto é a humildade, que significa, nesse caso, aceitar a nossa condição, perceber que aquilo é o fruto das nossas experiências anteriores, o impacto, o impulso que surge, inevitavelmente, fora do nosso controle, porque nós, muitas vezes, ainda não temos consciência sobre ele, e ele se apresenta. E para que a gente não se perca em longos períodos de recapitulações, por conta da culpa que nós podemos invigilantemente nutrir no nosso coração, diante da culpa que se apresenta simplesmente num ato do qual nós tomamos consciência da sua animosidade, do seu valor indébito, assim, nós somos chamados a ativar a força da humildade na aceitação da condição que se apresenta a nós, em nós, e seguirmos o trabalho, a fé, a confiança e a busca dos mais altos valores, a busca do que há de divino em nós, a busca no sentido de aquilo que nos é capaz de conscientemente expressarmos, né? Que nós somos capazes de expressar de forma consciente, lúcida, escolhendo, porque tem coisas que se apresentam e nós, muitas vezes, não somos capazes de escolher. Nós, quando vemos, já se apresentou através de nós, e é natural que a culpa se manifeste, e aí cabe-nos acolher essa condição, abraçar-nos na nossa condição, como diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, essa é uma primeira reflexão sobre entender essa caminhada do Espírito, né? Mas lembrando, como a gente estava dizendo no início, que a vida está passando por nós e nós não somos hoje o mesmo ou a mesma que éramos há 5, 10, 20, 30, 40 anos atrás, quando somos capazes de observar uma mesma vida, quiçá as outras vidas todas pelas quais o Espírito já passou. Mas quando nós fazemos essa observação, de que nos vale isso? De que vale entender essa transitoriedade? O valor de perceber essa transitoriedade? Se você percebe que tudo que você concebe como realidade, ou até aquilo que você chama de você mesmo, está transitando, está passando, algo não é exatamente aquilo que nós dizemos. O que eu quero dizer com isso? O que eu chamo de eu, se o eu é tão diferente de um eu há 5 anos atrás, bom, já não é o mesmo eu, né? Então, existem aí talvez 2 lugares de percepção. O eu transitório, em constante transformação, na forma, nas suas expressões, e o eu eterno, o eu permanente, que é aquele que esteve em todos esses momentos. Então, quando eu levo a minha mente a 10 anos atrás e vejo a minha manifestação, onde a minha forma é outra, a minha aparência física é outra, as minhas emoções já são diferentes, a minha sensibilidade é diferente, os meus pensamentos são diferentes, as minhas convicções são diferentes hoje de 10 anos atrás. Então, o que sobra? O que é igual nessas 2 etapas, ou nesses 2 tempos tão diferentes? Esse é o espírito, esse é o eu profundo, aquele eterno que fica ao longo de toda essa peregrinação. Então, quando nós tomamos consciência dessa existência eterna, e aí é quando Emmanuel diz aqui assim,
no penúltimo parágrafo, na última frase, ele diz assim: nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, desculpa, isso, no penúltimo parágrafo, aí a segunda frase, nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. E certa vez, eu acho que eu já até citei isso em estudos lá no centro, a palavra eternidade, muitas vezes, nós nos referimos a ela como se fosse uma condição do tempo, como se a eternidade é o tempo que nunca acaba, como se a eternidade fosse o tempo no seu desenrolar infinito. Então, o futuro nos dará a eternidade. Mas eternidade é algo que está para além do tempo, né? O tempo é uma forma como nós percebemos a realidade. Mas a eternidade é aquilo que é permanente, ou seja, aquilo que não está sujeito ao tempo. E em nós existem essas duas condições. Nós estamos sendo chamados a nos despertar para a eternidade, para aquilo que é eterno em nós, aquilo que nunca passa, que nunca morre. Então, existe algo em nós que é eterno, e existe algo em nós que é transitório. Aquilo que nós chamamos de nós que é transitório, né, vai passar e vai se transformar. Precisamos tomar consciência do eterno em nós, da condição divina que se manifesta em nós, como diz lá na Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aquilo que é a nossa eternidade, ou seja, a presença do Espírito em todas essas experiências. E quando nós podemos transitar para esse tipo de percepção, poderemos, pouco a pouco, aprender a acessar essa condição eterna do nosso ser, ainda que encarnados. E tocando essa eternidade através da nossa percepção, nós nos tornamos muito mais propensos e capazes de transitar, ou seja, de aceitar e acolher a transitoriedade dos fluxos do aprendizado, do desenvolvimento ou da evolução pelo qual nós passamos. Então, toda a reflexão que nos remete a essa ideia de peregrinação, de transitoriedade, que a matéria, que a vida na matéria revela para nós de forma muito clara, né? Nos evidencia como um recurso abençoado de despertar do espírito, para o despertar do espírito, essa transitoriedade, essa reflexão sobre a transitoriedade, inevitavelmente nos coloca em contato com o eterno, com o que é essencial em nós. É necessário termos esse tempo, né, a todo momento, de buscar esse eterno. Então, no momento em que nós percebemos uma atitude infeliz da nossa parte, respire fundo, feche os olhos, busque esse eterno, essa presença divina que se manifesta em todo lugar do universo e em nós, o Pai, Deus. Busque essa eternidade, faça contato com ela, essa permanência, para que você compreenda, aceite e acolha a transitoriedade, ou seja, o seu aprendizado. Tanto as situações difíceis como as situações prazerosas, todas em trânsito. Tanto o inverno quanto o verão, o outono quanto a primavera. Sempre um trânsito, né? Então, quando estamos falando de materialidade, tendemos a transitoriedade, quando estamos falando tendendo à espiritualidade, estamos falando de permanência e eternidade. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz, né, vós sois os artífices da vossa eternidade. Somos aqueles que constroem, ou que moldam, ou que estabelecem, né, a beleza dessa própria eternidade. Quando nos descobrimos eternos, nesse sentido, quando descobrimos a eternidade em nós, a transitoriedade passa a ser uma dança, experiências.
e a ideia de posse vai perdendo cada vez mais o sentido. Ou seja, o Emmanuel diz aqui assim, né, ele nos faz refletir sobre como a coisa é transitória, e diga-se de passagem, todos nós sabemos que é transitória, que a vida é transitória. Todos nós estamos sempre conscientes de que a morte chega. É como dizem, a única certeza que nós temos na vida, né? Que morreremos. Para morrer, basta nascer. Para estar morrendo, para caminhar em direção à morte, basta nascer. Nascemos já destinados à morte no campo físico. A morte faz parte, e ao longo da história humana, a ideia da morte foi a maior responsável pela nossa evolução, pelas nossas transformações. Porque é a morte que nos coloca diante da necessidade de refletirmos e de buscarmos a compreensão do que é eterno. Atualmente, na nossa sociedade, é muito comum que as pessoas temam a morte, né? No Espiritismo, a gente tem a chance de falar sobre o mundo espiritual, a presença dos espíritos, de que isso fique evidente através da mediunidade. Isso nos ajuda sobremaneira, mas muitas vezes ainda tratamos essa temática de uma forma muito material, né? Mas, de qualquer forma, reconhecer e refletir sobre essa nossa transitoriedade nos motiva a descobrir em nós essa eternidade. Então, falar sobre peregrinação, sobre transitoriedade, é o convite ao cultivo da eternidade. E isso se dá no espírito. Nós não seremos espíritos após a morte. Nós somos espíritos, né? No Livro dos Espíritos, o Kardec vai chamar de alma o espírito encarnado. Nós somos espírito. Então, enquanto estamos vivendo uma experiência material dessa natureza, porque, como nós sabemos, no mundo espiritual ainda teremos o que a gente chama de matéria quintessenciada, e existem níveis, né, de materialidade conforme o desenvolvimento da consciência. Porque quanto mais consciente o espírito, menos matéria ele precisa. A matéria ela age sobre o espírito, dando a ele a consciência da própria existência. Assim como disse o Fausto, né, quando o espírito encarna, se não me engano, no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, quando o espírito encarna, a finalidade é de espiritualização da matéria, de quintessenciação da matéria. Então, assim como o espírito age sobre a matéria, espiritualizando, a matéria age sobre o espírito como oportunidade de despertar. A matéria gera impactos, né, que vão acordando, literalmente, a alma, acordando o espírito para a sua realidade eterna. E nessa compreensão, essa transitoriedade das condições humanas, da riqueza ou da pobreza, da beleza ou da feidade, né, do poder ou da submissão a que somos convidados nas diversas experiências, são apenas experiências, e o próprio valor dessas experiências é muito diferente, dependendo do ponto de vista em que se as analisa. Se você se vê como um ser material, e aí, inevitavelmente, se verá ou estará conectado à ideia de transitoriedade, você tenderá a se apegar excessivamente às posses, na tentativa indébita, inconsciente, improfícua, de criar uma permanência ou de impedir o fluxo da vida, de querer segurar a vida por conta de uma ilusão de que a vida seja pertencente à matéria, né? Então, enquanto nos iludirmos a respeito desses valores, ou seja, enquanto estivermos presos na percepção material de nós mesmos, simplesmente, nós vamos tender a busca pela posse, né, por possuir as coisas materiais, porque na ilusão em que estagiamos dessa forma, podemos acreditar que assim
seguraremos melhor a vida, ou teremos mais vida. Agora, na hora que vamos despertando para o Espírito, a transitoriedade é uma coisa tão natural, tão óbvia, da própria vida mesmo, em se manifestar, porque vida é movimento. Como diz o Emmanuel, a morte, essencialmente falando, é paralisia, né? A morte que o Evangelho fala, que Jesus fala, muitas vezes no Evangelho, não é a morte do corpo, mas essa paralisia, esse adormecimento da alma, né? Que não está desperta para a própria existência, enquanto alma, enquanto espírito. Então, a transitoriedade se torna uma coisa natural e você passa a desfrutar dessas oportunidades, dessas passagens, sem se apegar a elas como se fossem fontes de vida, né? Porque a vida está no Espírito, essa é a grande realidade. A vida é o Espírito, ou, em última instância, a vida é Deus, manifestando em toda a existência, né? Sustentando o Espírito. Então, se torna de grande valor e importância a atitude meditativa, o silêncio, esse contato com o divino, com Deus. Não por acaso, nos 10 mandamentos, nós temos guardai o dia de sábado para o santificar, né? Não por acaso nós temos esse chamado para que possamos olhar para o Espírito. As pessoas se falam, mas como que eu acesso isso? Onde que está isso? E muitas vezes, quando nós ouvimos assim, nós não devemos nos manifestar mais amorosamente, nós devemos evitar o nosso impulso destrutivo, violento, a nossa possessividade, o nosso ciúme, o nosso apego, nós devemos evitar essas coisas. E a grande questão, ao meu ver, é como deixar isso de lado? Como me espiritualizar se toda vez, como diz Paulo, que eu quero fazer o bem, o mal está comigo? Como? E aí, nessa pergunta, nós encontramos, talvez, uma grande chave. É preciso tornar-se consciente da sua condição de espírito, ainda hoje, o quanto antes. Para isso, sinta o Espírito em você, ou que é você. Para isso, abandone, vez por outra, a materialidade da sua vida. Abandone as suas tarefas, abandone tudo que existe de materialidade na sua vida para, por alguns instantes, muitas vezes, numa respiração profunda, buscar o que não é material, o que é sutil, o que não toca os olhos ou os ouvidos, para que você possa experimentar, como diz o Leon Denis, a escuridão, né? Até que nessa escuridão você comece a ver luzes, até que você consiga perceber que existe todo um universo muito além dessa sua materialidade. Quando eu falo abandone as tarefas, eu não estou dizendo você deixar de lado tudo que há de obrigação, mas me lembro da passagem, por exemplo, do Evangelho, quando Jesus visita Marta, Maria e Lázaro, está lá na casa deles, e Maria se assenta logo ao pé de Jesus, porque ela não é boba nem nada. Jesus está na minha casa, o que eu vou fazer? Vou sentar logo no pé dele, né? Senta lá, e Marta está lá nas tarefas. Corre para cá, corre para lá, faz uns quitutes, vai à casa, porque se Jesus está na minha casa, vai vir muita gente, eu tenho que preparar, tenho que acolher os convidados. E aí ela, naquela ansiedade, muitas ações, ela olha para Maria sentada no pé de Jesus e fala assim, Jesus, por favor, olha eu aqui, nessa correria, manda Maria vir me ajudar. Né? Como se ela dissesse assim, Jesus, você não disse que o importante é fazer o bem, ajudar o próximo, né? A gente tem que ter asseio, cuidar das pessoas. Eu estou aqui fazendo de tudo para servir as pessoas. E Maria está aí sentada no seu pé, manda que ela venha me ajudar.
Aí Jesus fala assim para ela: Marta, Marta, andas ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Tem também a passagem do semeador, quando Jesus vai falando que o semeador saiu a semear, uma semente caiu no caminho, outra caiu entre as pedras, uma caiu entre os espinhos e outra em terra boa. Não vou aqui me delongar em explicações sobre a parábola, mas a semente que cai entre os espinhos é aquela que teria terra para nascer e nasce, mas é abafada pelos espinhos, e Jesus diz que os espinhos são os cuidados deste mundo. Nos 10 mandamentos também, o primeiro mandamento que Jesus diz que é o principal e que resume toda a lei e todos os profetas, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Nele estão contidos toda a lei e todos os profetas, como diz Jesus. Ou seja, busque em primeiro lugar a Deus, e como ele também diz numa outra passagem, tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro a Deus e a sua justiça, o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, essa noção de que precisamos buscar o reino de Deus não se trata sobre simplesmente boas ações ao longo da vida para ver se depois que a gente morrer a gente vai para um lugar melhor. Significa de você parar hoje e querer Deus agora, reinando, né, em sua vida. Ou seja, o eterno, a presença, o divino, permeando, porque ele permeia, mas você consciente e participando dessa presença em todas as suas ações. Talvez se Marta estivesse em profunda conexão, ainda que estivesse nas tarefas, ela estaria serena e certa de que estava fazendo o que deveria fazer. E não teria, em momento algum, dito a Jesus como se Maria estivesse no lugar errado. Porque quando ela se ocupa com Maria, está sentada aos pés de Jesus, o que ela está dizendo é o seguinte: eu queria estar aí, mas não estou. Porque não havia um consentimento interno. E ela não ouviu o próprio coração que dizia para estar no pé de Jesus. Então, aquela chave que nós falamos, né? Como não manifestar a nossa animalidade? Como não superarmos, né, as nossas más inclinações? No Livro dos Espíritos nós vamos ter algumas explicações a esse respeito, né? O Kardec diz assim: será que não tem paixões e más inclinações tão intensas, tão fortes, tão pesadas, arraigadas, que não seria possível de superar numa existência, numa mesma existência? Os Espíritos dizem não. Quando alguém diz que não consegue, é porque, na verdade, não quer. Ele fala assim: muitas vezes o necessário seriam apenas pequenos esforços. Quão poucos de vós fazem esforços? Mas o Kardec fala assim: mas qual é o meio mais eficiente, mais eficaz de superarmos as nossas paixões? Aí eles falam: o sábio da antiguidade já vos disse, né, na questão 919. Conhece-te a ti mesmo. E ele pergunta: mas como fazer isso? E aí o Santo Agostinho vai dar uma resposta muito bonita sobre os exercícios de autoconhecimento. Ou seja, esse como diz respeito a trazermos luz para a nossa vida. O que é trazer luz? Luz, a palavra luz, está associada aos olhos, a ver, né? Quando nós falamos luz, nós estamos falando sobre visão, sobre, né, perceber a realidade. Fazer luz é tornar-se, então, consciente, ou significa o quê? Perceber melhor a realidade. Faça luz sobre
as suas condições, a condição espiritual, inclusive luz sobre as suas sombras, para que elas deixem de ser sombras até mesmo. Fazer luz é se tornar consciente. Então, coloque consciência na sua ação. O que você fizer, faça. Esteja onde você está. Olhe para cada experiência. Se você está andando pela rua, ande ali, esteja consciente de onde você está, do que se passa, do que você sente. Esteja presente. E quando nós não estamos presentes? Quando nós valorizamos a materialidade. E como é isso dentro de nós, por exemplo, no nosso pensamento? Como eu disse, o tempo é algo da nossa percepção, da nossa percepção humana, melhor dizendo, da nossa mente, da forma como a nossa mente estrutura a ideia sobre a realidade. Então, nós pensamos em tempo, passado e futuro. É extremamente interessante quando a gente diz assim, pense sobre o presente. É impossível. Você não consegue pensar sobre o agora. Não dá, porque na hora que você começa a pensar sobre o agora, aquilo já é passado. O agora não existe para a mente. Então, o tempo é algo que está associado à matéria. A eternidade é algo que está associado a Deus, ao divino, ao Espírito. Então, quanto menos você se ocupa com o tempo, no sentido de ficar pensando em coisas do passado ou do futuro, e quanto mais você está aonde você está, fazendo o que está fazendo, mais em contato com a eternidade, que é eternamente presente, você estará. Então, se você escolheu estar em algum lugar, ali esteja. Se você não escolheu, mas está em algum lugar que você não tem escolha, esteja ali também. Quanto mais consciente você estiver, mais você vai ser capaz de aproveitar as experiências para estar ainda mais desperto e para desenvolver os aprendizados e as habilidades que você pode desenvolver ali. Um aluno atento na escola, por exemplo, talvez não precise gastar tanto tempo estudando em casa, porque atento à lição basta uma vez. Basta que ele faça contato ali naquele momento, porque ele está inteiramente entregue à lição. E a lição fica registrada, e aquilo se torna posse do espírito, enquanto memória, enquanto aprendizado. Mas se você, diante das lições, foge a elas, lamentando o passado, em nostalgias ou qualquer coisa dessa natureza, ou ansioso pelo futuro, tentando projetar numa tentativa inconsciente de controlar a existência, você está perdendo a lição. E a viagem está passando por você e você não está viajando, de fato. E, de repente, você foi pego na parada do nascimento pelo comboio cósmico, como diz o Emmanuel, e vai ser entregue na parada da morte, e, de repente, na hora que você vê, andou poucos metros, ou, às vezes, permaneceu no mesmo lugar. Quiçá, voltou algumas estações. Não que a gente possa evoluir, mas aproveite a viagem, desfrute da paisagem, aprenda com cada oportunidade que se apresenta. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Somos convidados a olhar para a morte, a refletir sobre a morte, a pensarmos sobre essa transitoriedade. Porque aquilo que nós chamamos de realidade é extremamente transitório na maioria das vezes. Que possamos reconhecer a verdadeira realidade. Que possamos acessar a realidade eterna para irmos assim construindo, como diz o Espírito da Verdade,
a nossa eternidade, edificando, né, como artífices. Quando nós falamos de amor, esse amor, ele se inicia, nós todos já ouvimos isso diversas vezes, certamente, se inicia em nós. O amor ao próximo, ele é um reflexo do aprendizado de amor que existe dentro de você. O exercício do perdão, por exemplo, ele é um reflexo do perdão que você compreendeu internamente. Acolha-se, ame-se, perdoe-se e siga sempre em frente, desfrutando o presente, o agora, que é de fato o grande presente. Siga desfrutando a existência, como diz Aldinha, dando o seu melhor a todo momento, porque isso é essencialmente buscar a Deus. Porque Deus é o melhor. E como diz Jesus, quando ele fala assim, o vosso Deus, né? Conforme o vosso Deus, é porque cada um de nós vai ter uma experiência de Deus, cada um vai ter uma relação com Deus, uma visão, uma percepção do que seja Deus para si. Porque Deus não é alguém ou coisa, né? Deus, como essência da vida, como força criadora da existência, como inteligência suprema, é o que há de mais belo, de mais lindo, de mais elevado na vida e, portanto, em nós, que somos vida. Busque o que há de mais elevado, e isso é buscar a Deus. Faça o seu melhor, e isso é estar com Deus. E a cada expressão, a cada movimento em que você entrega o seu melhor, você descobre novas facetas do divino. Você se aproxima de algo cada vez maior, mais lindo, mais acolhedor. Então, não brigue com aquilo que você enxerga na sua experiência. Não rejeite aquilo que se manifesta através de você ainda, infelizmente, né? Promovendo, às vezes, um certo pesar, fazendo com que a culpa, né, toque o nosso coração. Não rejeite, não brigue com isso, acolha, abrace, perdoe, mas siga no presente, no agora, dando o seu melhor. Não se ocupe com as sombras. Não se ocupe com as sombras. O mal não merece comentário em tempo algum. Ocupe-se com o bem. Faça o bem. Busca o bem. Seja o bem com você e onde quer que esteja. Acho que é isso, pessoal. Gratidão pela oportunidade, pela atenção. Peço desculpas se alguma coisa não ficou clara. Eu me coloco à disposição, tá? E o Theo pediu para eu chamar a Moniquinha para fazer a prece. Então, Moniquinha, saudade, tudo bom? Saudades, tudo bonzinho, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelas reflexões, viu? Eu que um belo agradeço. Material aí pela frente para refletirmos, né? E assim, Jesus, agradecemos muito por esta manhã tão abençoada, quando esses irmãos queridos vêm trazendo tantas orientações, informações, aprendizados para todos nós. Obrigada, querido irmão Dr. Bittencourt, Manuel Felipe Santiago, irmão do amor. Obrigada por tudo que o Senhor, que vocês fazem por nós, nos protegendo, nos abençoando, nos acolhendo em seus corações. Que possamos ter uma semana de muitas alegrias, reflexões, e nos encontrarmos aqui outra vez, dispostos, com muita boa vontade, na próxima semana. E que não esqueçamos
a frase que a aula nos disse, né? Não perturbe o nosso coração, só Deus nos basta. Que possamos levá-lo conosco. Que assim seja, graças a Deus.